Maravilha, maravilha. Agora funcionando. Cloviomar, muito obrigado pela presença aqui, tirar um tempinho de falar comigo. Eu queria começar pedindo para você se apresentar, e aí depois a gente fica conversando sobre um assunto que a gente já conversou, anteriormente, que é a industrialização verde. Tá. Bem, eu sou economista, Cláudio Omar Carari Pereira, meu nome, né? Sou economista, tenho, né, a graduação em Ciências Econômicas, tenho mestrado em Ciências Sociais e estou, nesse momento, fazendo doutorado aí na Sociologia e Antropologia aqui na UFRJ. Eu trabalho no DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, há 17 anos. E eu, no Diese, eu cumpro um papel de, que a gente chama de assessoria em subseções. O Diese tem técnicos que são escalados, que ficam, cumprem a sua jornada de trabalho em sindicatos ou federações ou centrais sindicais. E eu, nesses 17 anos, tenho ficado com os sindicatos e, nesse momento, com a federação dos petroleiros. Então, eu sou um técnico do DIESE exclusivo para a FUP, Federação Única dos Petroleiros. Eu estou com a FUP, somente com a FUP, há 12 anos já, acompanhando, assessorando a federação. E, recentemente, nos últimos 2 anos, eu tenho, junto com mais um outro técnico do DIESE, uma equipe, coordenado uma equipe que está no DIESE, que está desenvolvendo um projeto junto com o ICS, financiado pelo ICS, Instituto Clima e Sociedade, e parceria com a FUC também, para a gente olhar a transição energética nas refinarias no Brasil, da Petrobras ou as privadas, e tentar identificar a partir desse estudo nas refinarias qual o impacto da transição energética para os trabalhadores dessas refinarias. Então, tenho recentemente entrado no tema da transição justa, transição energética no setor de petróleo. Acho que é isso. Legal, obrigado. E, Cloviomar, quando a gente fala de industrialização verde, que foi o tema que a gente debateu há pouco tempo, a gente está falando de quê exatamente? Como a gente explica o que é, transição verde, industrialização verde para as pessoas, nas suas palavras? Tá. Primeiro, assim, é importante entender que a gente tem a necessidade, não só o Brasil, mas o mundo, a necessidade de fazer uma transição no uso, na produção e no uso de energia, né? Que a gente chama de transição energética. A gente precisa tirar, reduzir o uso, a produção e o uso, né, de fontes de energias fósseis muito poluentes por fontes de energia mais limpas, né, menos poluentes. Então, a gente pode, por exemplo, reduzir, o objetivo é reduzir a produção e o uso de petróleo, por exemplo, ou carvão, que são altamente poluentes, por fontes de energia, uso de energia que são menos poluentes, energia elétrica, energia solar, né? Energia hidráulica. Então, acho que é importante a gente primeiro entender que esse processo de transição a gente precisa fazer, né? E aí, bem, mas a gente poderia fazer a transição e não levar em consideração que a gente pode também aproveitar esse processo de transição para para entrar, né, colocar o Brasil num processo de utilizar, né, um parque industrial para a gente fazer essa transição. Isso significa que a gente pode gerar um setor da indústria na produção de bens e equipamentos para que essa transição aconteça. A gente pode pensar no atual processo industrial, como que a gente pode utilizar matérias-primas e até mesmo no próprio processo industrial reduzir as emissões, né? E a gente pode pensar também dentro da indústria, né? E a transição, a gente pode pensar nos produtos que essa indústria gera. Então, a gente pode, a nossa indústria já implantada ou a ser implantada, ela deveria gerar produtos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia
menos poluentes, né? Então, a gente pode pensar que industrialização verde significa pelo menos essas três vertentes, né? Seja uma indústria que gere, né, bens, empregos menos poluentes, uma nova indústria que vai utilizar insumos, matérias-primas e o próprio processo de produção menos poluente, e uma indústria que vai gerar produtos para serem consumidos menos poluentes. Legal. Eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante também de poder debater o ponto de vista dos trabalhadores, né? Você está com os petroleiros. E é uma indústria que sofre bastante pressão para ser menos poluente, altamente poluente, sofre pressão. Mas muitas vezes, quando as pessoas tocam esse debate, elas não levam em consideração o lado do trabalhador. É uma indústria que emprega muita gente e trabalhadores, muitas vezes, é, de um ponto de vista econômico, mais vulneráveis, né? Elas olham para a empresa muito grande, né, de grande capital, muita estrutura, capital de giro, etc., mas elas se esquecem dos trabalhadores. Eu queria saber como que os trabalhadores, primeiro, estão se organizando, se eles têm percepção desse movimento, se eles temem pelo emprego deles, como que a gente pode assegurar emprego para essas pessoas. Queria te ouvir sobre esse assunto. O que a gente no Diese vem discutindo e também junto com as centrais sindicais, né, no Brasil. Primeiro que a gente está identificando que os trabalhadores não estão nesse debate, não estão. Então a gente pode olhar, a gente consegue perceber que desde o do movimento sindical, né, as centrais sindicais, o próprio movimento sindical, os sindicatos, as federações, estão agora nesse momento entrando no tema da transição, estão percebendo o tema da transição e eles têm, né, já um, uma construção de um conceito que a gente está chamando de transição justa, né, que na verdade é uma discussão sobre trabalho decente, é uma discussão já histórica, né, que a OIT, que vários organismos internacionais vêm estimulando para que as empresas tenham, nesse processo de transição energética, tenham um cuidado, né? Tenham um olhar, tenham que discutir, tenham que ouvir os trabalhadores, para que essa transição aconteça, mas não piore as condições, que já são ruins, as condições de qualidade de emprego, de salários, né? E condições de emprego desses trabalhadores. Isso tem uma discussão que já está acontecendo de forma mais intensa no norte do planeta. Então, se a gente pega o movimento sindical americano, cria esse conceito de transição justa lá, vem deles, o movimento sindical americano. A Europa, quando a gente conversa com os sindicatos europeus, todos já estão muito mais articulados, bem mais avançados no debate. Até as empresas europeias, que a gente, várias delas já têm acordos coletivos que levam em consideração o chamado de transição justa, ou seja, um olhar, uma preocupação com o tipo de trabalho, de emprego que a gente está gerando, né? Já no Sul, não. Aqui no Sul global, a gente não está ainda, está muito aquém o debate, a gente ainda não entrou. Agora, não é só, Maurício, o tema do emprego, acho que é fundamental também, mas a gente também tem que olhar essa transição a partir dos efeitos para a sociedade, né, para o entorno desses novos empreendimentos ou atuais empreendimentos que serão modificados, né? Pegar o caso de uma refinaria. Uma refinaria, e agora a Petrobras está fazendo isso, né? Está criando uma série de processos novos de trabalho, está criando um Paraná, aqui no Rio de Janeiro, na Reduc, no Rio Grande do Sul, na Bahia, que é privada, mas a Petrobras nem vai entrar agora nesse projeto, que é um projeto de entrada de uma redução de petróleo no processo produtivo e uma entrada de matéria-prima verde, né? Para gerar produtos mais verdes, diesel verde, gasolina verde, né? Querosene de aviação verde, que são produtos que podem ser utilizados pelos carros, pelos automóveis e pelos aviões, só que tem um volume de emissão menor. A gente está olhando, tem que olhar para isso é bem-vindo, ok,
Mas o processo de trabalho vai modificar? Né? Que novo emprego é esse que vai surgir e quais empregos não vão mais existir nesse novo processo? Segundo, qual o impacto nas localidades no entorno? Né? Tem impacto? Tem consumo de água maior, consumo de água menor? Vai sobrar energia? Vai faltar energia? Ou seja, tem uma série de impactos. Vai produzir algum produto, algum produto que vai descartar que é muito poluente? Então, tem todo um debate que tem que ser feito, tem uma preocupação que tem que acontecer com o entorno dessas indústrias, né? Dessas instalações industriais, que a gente precisa levar também em consideração. Então, o termo, o conceito que a gente vem defendendo recentemente no movimento sindical é transição justa, para que seja justa para os trabalhadores, seja justa para a sociedade no entorno, seja justa até para quem você, que não está, né, nem trabalhando, mas nem no entorno de um processo social, mas tem que ser justa para a gente poder utilizar. Então, não adianta a Petrobras fazer um diesel verde maravilhoso que emita menos gases de efeito estufa, mas se for muito caro, vai aumentar muito o preço da passagem do ônibus e a gente não vai poder mais andar de ônibus. Então, tem que ser justo para todo mundo nesse sentido, né? Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, os trabalhadores ainda, aqui no Brasil, ainda não estão como deveriam, participando da discussão, dos debates sobre a transição. E emendando também numa coisa que você falou, Clovemar, você citou os países do norte global, falou dos Estados Unidos, que veio de lá o conceito, inclusive, da transição justa. Enfim, os países da Europa também, eles demandam muito do sul global uma redução das emissões, uma descarbonização, uma transição justa, uma industrialização verde. Esses termos que a gente está acostumado a ver, eles são muito demandados pelos países do norte global. Só que também é verdade que foram os países do norte global que se industrializaram, que se desenvolveram, explorando as riquezas do sul global. Ou seja, nós estamos também num ponto de tanta preocupação assim com as mudanças climáticas, muito por conta da atuação histórica dos países do norte, que hoje são os países que têm mais condição de prover recursos tecnológicos, porque eles extraíram da gente, né, esses recursos tecnológicos para, de fato, prover a mudança. Como que é essa relação? Você não acha complicado, né, os países do norte demandarem tanta ação do sul? Qual é o papel, a responsabilidade deles nessa transição? Como que eles têm que ser, como que eles têm que atuar para que essa transição energética ocorra efetivamente no mundo todo, de maneira justa? Esse é o debate que está colocado nas COPs. Se você vai e acompanha as COPs, as conferências do clima, né, que a ONU faz anualmente pelo mundo, você vai ver que os últimos anos o debate tem sido esse, né? Inclusive a nova posição que o Brasil vem adotando já no governo Lula é um pouco nessa direção também. Bem, vocês já passaram para o processo já aproveitaram, né, já utilizaram o processo industrial muito forte, vocês têm o norte, né? Vocês têm uma condição de já entrar numa fase de um novo consumo de energia, enquanto que o sul não conseguiu, né? Como você falou, foi explorado, não conseguiu criar um processo de industrialização, geração de bons empregos, tem um processo de desigualdade de renda e de condições de trabalho muito forte, precisa resolver isso, desigualdade educacional e uma série de desigualdades. É, e, é, e agora começa, né, um processo de entrar, né, no consumo de mais energia. Então, toda vez que o Brasil cresce um pouquinho, o país que cresce, ele cresce e consome mais energia. Só que esbarra nessa discussão. Bem, vocês não podem aumentar o seu consumo de energia, senão vocês vão poluir muito, né? Então, essa discussão está colocada nas COPs. Bem, beleza, tudo bem. Então, se você no Norte não quer que eu, aqui do Sul, consuma mais energia e polua mais, então pague por isso, porque você tem recurso para pagar por isso. O debate está colocado agora é isso. Quem é que vai financiar? Quem é que vai
e quanto isso é financiável e o quanto isso a gente pode reverter. Então, tem na COP uma discussão sobre como que a gente reduz a, o volume de emissões de gases de efeito estufa, e é uma discussão também interessante, que é como reduz quem vai parar de produzir, né, produtos que poluem tanto, petróleo. Quem vai parar de produzir petróleo por último? Quem vai ficar por último? Porque tem uma renda gerada pelo petróleo que é imensa dos países. Pensa a Venezuela, pensa o Brasil, precisa muito da renda do petróleo, tem grandes reservas de petróleo, tem capacidade de retirar esse petróleo, tanto o Brasil como a Venezuela tem empresas estatais de petróleo, de energia muito forte, e que é fundamental que tire essa riqueza para que essa riqueza possa ser melhor distribuída na população brasileira. Bem, mas não pode fazer isso. Para agora? Então, é agora que a gente começou, a gente vai ter que parar? Então, tem esse debate. E tem um debate que você colocou, que bem, dado que a gente já está numa situação muito avançada, precisa realmente parar, quem vai financiar essa parada? Né? Não será que é justo os países do Sul, que estão em situação muito pior do que os do Norte, pararem agora o seu processo e mudar a sua estratégia sem ter nenhum financiamento, né, do Norte para o Sul? Então, esses dois debates estão centrais, eles estão colocados. Eu acho que faz muita discussão, tem muito a ver com a discussão da própria geopolítica, da formação das disputas, né, comerciais entre esses países. Então, não é à toa que agora, em vários processos de negociação, de balança comercial, a discussão sobre a transição energética também está colocada. Então, há uma pressão no Brasil para que o nosso agronegócio reduza as emissões de gases de efeito estufa, polua menos. Por quê? Porque uma soja, né, mais verde, nesse sentido, com uma produção que emita menos, é mais importante e você pode agregar valor a esse produto. Então, tem essa discussão colocada, mas isso eu diria que faz parte tanto dessas negociações que acontecem na COP, que tem avançado muito pouco, poderia ter avançado mais rápido, quanto dessa geopolítica, desse comércio entre os países e da relação entre eles. Né? Não é um processo fácil de se resolver, porque você tem muita disputa colocada, disputa empresarial, disputa governamental, uma série de discussões que ainda ainda não estão amarradas e ainda não está acertado. Eu vejo com preocupação isso, porque enquanto a gente não resolve isso, o tempo está passando, a gente continua, cada um com a sua estratégia, sem uma coordenação, e isso faz com que no futuro a gente acaba vivendo, né, os efeitos dessa não transição, né? Então, aquecimento, várias regiões, várias ilhas do mundo que estão, a água está subindo, tem uma série de efeitos no clima que a gente está vivendo. Cada momento que passa, isso vai se acelerando e a gente não resolve isso por conta dessas disputas entre os países. Perfeito. Você comentou sobre a COP, para quem estiver assistindo a gente depois, COP é a Conferência das Partes, né, o mais importante encontro global para a discussão das mudanças climáticas. E o Brasil ele vai ser sede da COP em 2025, né, em Belém. Qual que é o papel do Brasil é, nesse cenário global, assim, nessas discussões sobre mudanças climáticas e sobre transição justa? E qual que é o tamanho realmente da COP, da oportunidade que a COP no Brasil representa para o país? Ó, a gente teve Rio 92, que foi talvez o primeiro grande encontro mundial para discutir, e foi aqui no Rio de Janeiro, foi no Brasil, e que aparece com muita clareza que a gente, já em 92, que a gente tinha que, o mundo tinha que rever as desculpa, que ele tinha que rever as condições que ele vinha produzindo e que ele vinha consumindo energia, produtos. Então, o Brasil sempre foi muito importante. Teve a Rio 92, teve a Rio mais 20, né? Logo depois, 20 anos depois, e agora a gente tem
dessas últimas, tirando o Acordo de Paris, a Copa de Paris, 2015, 2020, não me lembro agora, um desses dois períodos, né, depois você me ajuda aí, acho que foi 2020. A gente talvez tenha a Copa agora, 2025, seja a mais importante é, de todos dos últimos anos, né? Primeiro, porque o Brasil é um país que tem uma dimensão continental, então, não é um país qualquer, né, no planeta. Tem uma população imensa, tem na discussão ambiental, o Brasil tem referência e é uma referência internacional, porque tem uma floresta imensa, né, na sua região, tem muitos rios, tem uma produção de energia já historicamente muito verde, muito positiva. O Brasil não tem, como o resto do mundo, uma dependência tão grande no consumo de petróleo ou de carvão. O Brasil não depende muito dessas fontes mais poluentes de energia. Precisa, mas sempre teve uma planta muito verde. O nosso problema no Brasil, isso é uma discussão interna que a gente tem que fazer, é o uso da terra, né? O agronegócio. 75% das nossas emissões de gás de efeito estufa tem a ver com, ou seja, 3/4, tem a ver com o uso da terra, seja a produção de alimentos, seja alimentos que eu digo, né, tanto produtos agrícolas quanto animal, seja incêndios em floresta, desmatamento e tal. Ou seja, o Brasil tem um problema interno que se resolver, que é com isso, né, que é o nosso agronegócio continua sendo uma potência mundial, mas que polui menos, isso é uma discussão. E, por outro lado, é uma referência no mundo. Então, essa COP aqui é, sem dúvida, um marco para a gente pensar, para a gente tentar avançar, como eu falei anteriormente, nessas discussões internacionais sobre quem paga e quem para de produzir gás de efeito estufa, né? Quem reduz as suas emissões. Por outro lado, de novo, a gente vai ter que começar esse ano, já começaram algumas discussões, a gente precisa intensificar esse processo de discussões. Então, tem uma discussão que tem a ver com os países, a discussão que acontece nesses encontros internacionais, mas também precisa, eu queria aproveitar aqui esse espaço, de uma organização mais da sociedade como um todo, né? Então, no Diese, a gente vem incentivando, pressionando as centrais, e elas estão muito interessadas, centrais sindicais, para que a gente tenha, pela primeira vez, né, nas COPs, um espaço de discussão que envolva os trabalhadores. Só para ter uma ideia, a gente me acompanha as últimas duas COPs pelo Diese, e a gente encontra pouquíssimos trabalhadores nesses espaços, nenhuma mesa de discussão que tenha, nenhuma mesa mesmo de discussão que tenha, que envolva os trabalhadores. Então, eles estão à parte desse processo imagine, de transição energética. E é fundamental que na COP 30, o que a gente vem no campo da sociedade civil organizada, a gente vem incentivando para que as centrais sindicais tenham um maior protagonismo nessa COP 30. Então, um dos efeitos que a gente está esperando para essa COP, precisa de muita organização, é esse maior peso dos trabalhadores nesses espaços de discussão, que são espaços importantíssimos, né? Maravilha. E, Clovelmar, uma outra pergunta que também acho que seria, a COP seria um espaço oportuno para comunidades tradicionais, né, também terem voz, também poderem mostrar a importância delas, inclusive, para a preservação do meio ambiente, né? Você tem conhecimento de práticas, de conhecimentos tradicionais que podem ajudar a descarbonizar a indústria? Há alguns exemplos. Eu li recentemente, por exemplo, acho que na Climate, sobre como algumas práticas na construção civil tradicional, né? E a construção civil, de acordo com as Nações Unidas, o setor com mais dificuldade de se descarbonizar, mas como algumas práticas assim poderiam ajudar a ser eficientes também.
Enfim, queria primeiro te perguntar como que é a organização dessas pessoas para participar desses eventos, se há representatividade ou não, que suponho qual seja a resposta já, mas deixo com você, e se você tem conhecimento de práticas como essas. Ó, eu diria que acompanhando as comunidades tradicionais, eu teria poucos exemplos. Me vem assim rapidamente todo um processo de educação. Então, pelo menos quando eu esbarro com essas discussões, eu deparo com uma série de escolas rurais, escolas indígenas que têm uma discussão ambiental forte. Eu acho que também tem muito a ver com o próprio modo de vida, né? E a gente, pensando no nosso modo de vida ocidental, não é nada perto do modo de vida, nossa prática, né? Nosso consumo de. A gente anda de carro muito, a gente anda de avião, a gente compra muito plástico, a gente não tem um modo de vida, né, está assim, muito preocupado com a natureza. Precisa avançar muito nisso. E eles têm muito que ensinar para a gente nesse sentido, como viver com menos, né? Como usar menos desses produtos. Isso é um ponto. Eu não tenho muito acompanhado também a organização desses movimentos. O movimento indígena, por exemplo, não acompanho. Eu estou mais ligado ao movimento dos trabalhadores, né, organizado. E neles, diria que não tem nenhuma prática nesse sentido também, assim, de avançar num novo processo de consumo, né, desses produtos. Mas o que me chama a atenção nesse debate da COP é que a escolha de Belém, a escolha daquela região, também é fundamental para a gente pensar. Então, olhando as COPs, o Brasil anteriores, o Brasil, quando vai, leva uma delegação de indígenas muito grande. Então, isso também é uma referência para o Brasil, para o mundo, né, que o Brasil leva. E eu acho que agora, fazendo a COP em Belém, no norte, vai colocar ainda mais esse protagonismo das comunidades tradicionais nesse debate, que precisam ser ouvidas, né? No mundo todo, quando um indígena fala sobre a questão ambiental, tem um peso maior do que quando eu falo, quando você fala, mesmo sendo brasileiro. Então, eu diria que acho que a prática mais forte que eles têm nos ensinar é isso, é o uso, é o modo de vida que eles têm, que é um modo que consome menos, que polui menos quando está vivendo do que a gente. E tem mais uma, a gente já está quase meia hora conversando, tem mais uma coisa que eu acho muito interessante, é que relacionada ao modo de vida, né? E que é, de certa forma, acredito eu, uma dificuldade para a gente fazer uma transição energética, inclusive justa, que é, por exemplo, uma pessoa que batalhou a vida inteira para ter um carro, né? Ela chegou num ponto econômico, social, que ela tem condição de comprar o carro. E aí a gente vira a essa altura do campeonato e fala, amigão, você não vai poder não. É, como que é, como que a gente trabalha a forma de comunicar para as pessoas o que elas podem ou não consumir, quais são os nossos desafios relacionados a esse caso específico, né, que ilustra também diversos outros, né? A gente consegue ver situações como essa, né, em diversos outros aspectos. Esse é um ponto interessantíssimo desse debate. Eu gosto muito dessa discussão, porque não tem uma resposta muito certa para isso, o que fazer, mas eu acho que é importante entender esse processo para a gente tentar achar uma saída. O Brasil é um país muito desigual, sempre foi muito desigual, e o consumo é desigual. Então, e além de o consumo ser desigual, porque a renda é desigual, ou seja, o Brasil, se você pensar, 70% da população que tem emprego trabalhando recebe até 2 salários mínimos, ou seja, é um país que e tem uma. E se você pegar os 10%, né, mais ricos, nesse sentido, ricos que estão trabalhando, que têm salário, né? Não estou falando dos que não vivem de renda, daqueles que vivem do seu trabalho. Se você pega os 10% mais ricos, você vai ver a desigualdade imensa também entre eles. Então,
é um país muito desigual de renda. E isso faz com que você tenha também uma desigualdade de consumo. Por outro lado, uma pressão para que as pessoas que não têm, tenham. Então, não é à toa que você tem o dia inteiro comercial de carro, pegando esse exemplo, né? Carro na televisão. Então, compre carro, compre tênis, compre roupa, compre corpo, né? E aí por aí vai. É, e é uma pressão para que você compre isso. Bem, beleza. Quando você tem um processo de aumento de renda, mesmo que seja pequeno, mas tem um processo de aumento de renda, ou seja, gerando mais empregos, aumentando o salário mínimo acima da inflação, você estica, você consegue aumentar a renda, a capacidade de compra das pessoas. E elas naturalmente vão, né, em direção a esses produtos. Né? Então, é muito comum essa história. Imagine você, que é daqui do Rio de Janeiro, o cara que mora em Campo Grande, em Santa Cruz, e trabalha no centro da cidade, ele vai deslocar em cerca de 1 hora, 2 horas de carro, de ônibus que não tem, que é ruim, ou o trem que é muito ruim, é 1 hora de trem. Esse cara, assim que ele puder, e ele puder conseguir comprar um carro parcelado, ele vai comprar o carro dele para vir. Bem, aí compra o carro dele, vai ter um pouco mais de conforto, só que vai dar de cara com uma Avenida Brasil engarrafada, porque mais carros vão estar circulando, então ele vai dar mais tempo a chegar, vai ficar mais estressado. E, além disso, uma pressão ambiental, dizendo: não compre carro, porque seu carro polui, o seu carro é velho e vai poluir mais. Ou seja, tem essa pressão. E aí ele vai dizer assim: peraí, mas na hora que é meu primeiro carro da minha família, eu não posso ter o carro? É a hora de eu usar a bicicleta? Não faz sentido para mim. Então, eu acho que esse é um processo que a gente precisa discutir, entender que ele existe. Não dá para dizer: agora todo mundo para de usar carro, vamos usar bicicleta, porque não é assim que funciona. Nem todo, a gente tem que atacar, e é isso pensando aqui numa possibilidade, numa alternativa, é atacar em várias frentes ao mesmo tempo. Né? Não adianta você melhorar a renda das pessoas para que elas comprem um carro se você tem um transporte público muito ruim. O ideal é que você tivesse um transporte público muito bom, empregos mais próximos da sua moradia, para que você pudesse comprar o carro para usar o carro como lazer, ou até mesmo como um processo, como uma fonte de renda, com trabalho, mas que possa utilizar e aí utilizar um carro que tenha um consumo de etanol ou elétrico, carros que estejam que tenham uma utilização de fonte de energia mais renovável. Né? Então, são várias frentes que tem que atacar ao mesmo tempo, né? E eu diria que não são fáceis. Agora, de novo, também essa sua questão tem a ver com essa relação sul-norte. Né? O norte como se os franceses dissessem agora: a gente não vai mais utilizar a energia nuclear, que é uma fonte de energia importante para eles. Beleza, mas todas as plantas de energia nuclear estão na Alemanha, do lado, que está cobrando mais caro para eles por esse produto. Ou estão usando gás russo, e agora com a guerra estão pagando mais caro por isso. Ou seja, é fácil para eles dizerem para a gente do Sul: não use, porque já estão num outro patamar. E a gente que está aqui numa situação ainda, né, de muita desigualdade, muito difícil para a gente fazer agora um pare agora de consumir, porque o seu consumo polui o mundo. Não faz sentido. Né? Não faz nenhum sentido para ele. Tem que achar uma outra alternativa, e eu acho que eu diria que isso tem a ver com essas várias frentes de atuação. Melhor condição de emprego, melhor salário, melhor distribuição de renda. Eu sei que isso não é fácil, mas é um pouco nessa direção. Um transporte público que funcione, educação que funcione, e por aí vai. Maravilha. Eu tenho mais uma outra dúvida aqui. É se há algum, agora trazendo bastante para os trabalhadores, para a questão dos trabalhadores. Existe algum exemplo, algum movimento, alguma coisa sendo organizada para que mudem práticas em setores ameaçados? Eu sei que está muito inicial ainda no caso brasileiro, mas vocês teriam um grande case de sucesso de algum movimento trabalhador que conseguiu se organizar
para promover mudanças, as mudanças necessárias para que houvesse uma industrialização verde, uma transição justa. E no fim das contas é tudo sobre justiça, né, social. É. Você tem que atacar a desigualdade social para conseguir realmente promover a mudança que é necessária. Ó, é isso, a gente está numa fase muito inicial ainda. A gente tem pouquíssimos acordos coletivos que tratam do tema dos efeitos da transição. Agora, recentemente, no ano passado, a gente conseguiu colocar uma cláusula, o Vertical, né, a FUP, conseguiu colocar uma cláusula no acordo coletivo da Petrobras com essa preocupação ambiental, ou seja, caso a cláusula diz mais ou menos isso, caso tenha algum efeito, caso a transição energética, né, o processo de transição, tenha algum efeito para os trabalhadores, aquele processo de trabalho, eles precisam ser ouvidos e são, de certa maneira, eles são, em vez de eles serem demitidos, para você trocar por outros trabalhadores, esses trabalhadores vão passar por um processo de qualificação, de aprendizado, de escuta e de qualificação. Então, tem uma cláusula, mas foi agora, ano passado, é muito recente. A gente não tem nenhuma história, eu não estou aqui tentando lembrar nenhuma história de uma greve sindical ou greve de trabalhadores, puxada pelos trabalhadores, que tem a ver com é, trabalhadores dessa setor verde, né? Por sinal, pesquisa que a gente fez em 2020 mostra que os empregos verdes, os empregos de setores que têm como característica, né, a produção de energia mais limpa, os empregos verdes eles têm uma geração de são empregos de qualidade inferior à média nacional. A remuneração deles é menor do que a remuneração nacional. Então, assim, ainda também tem muito que avançar nesse sentido, né, de pensar em empregos de qualidade no setor verde, né? O Brasil ainda está muito aquém do que deveria nessa discussão. E uma discussão que eu vejo sendo feita agora, né, inclusive no Congresso Nacional, sobre regulação de energia eólica offshore, né? O senhor tem conhecimento sobre eólicas offshore, o potencial de geração de energia verde e os eventuais impactos disso também para comunidades locais, porque gera um impacto, né? Por mais que seja uma geração de energia verde, gera um impacto no ruído, nas espécies locais, no ave que vai passar de um lado para o outro e morre, né, por conta das hélices enormes, a pesca das comunidades tradicionais. Enfim, é uma geração de energia verde, mas que também envolve problemas e problemas muitas vezes relacionados a pessoas mais vulneráveis economicamente, são as pessoas que dependem daqueles recursos. Enfim, qual o comentário do senhor sobre isso? Esse é um bom exemplo dessa discussão toda que a gente está fazendo aqui, né? Mostra que a discussão no Congresso, que é importante que aconteça lá no Congresso, a formação, né, da base legal sobre esse novo processo de produção de energia, nesse caso, tem que ser no Congresso. O problema de ser ali no Congresso é que você tem uma série de lobbies de setores que estão aproveitando e aproveitam esse momento para garantir a manutenção dos seus direitos, né? Então, tem uma série de empresas já pressionando no Congresso para que seja aprovado, né, essa implantação desse novo jeito, né, um novo formato de produção de energia, beleza? Mas você lembrou bem, esse novo processo tem uma série de efeitos que tem que ser discutidos, né? Então, já falou, mas tem a ver com um efeito ambiental, tem um efeito social no entorno, então afeta a pesca, muda a, a, a migração de aves, então, toda no Nordeste, quando a gente olha a produção de energia eólica, aqueles imensos ventiladores, a gente já consegue identificar isso, uma série de relatos de comunidades que aumentou muito o ruído no entorno delas, e o número de aves mortas aumenta porque bate na hélice. Então, tem uma série de efeitos ambientais também que tem que ser levado em consideração e que, infelizmente, não estão sendo levados em consideração quando o debate acontece apenas no Congresso, né? Então, eu também vejo, a gente também está vendo isso com muita preocupação. Sem falar nos empregos. Como eu falei, são empregos que também a gente imagina uma transição
E aí é um dilema que a gente vai ter que enfrentar. Assim, os empregos no petróleo, setor de petróleo, são empregos que têm uma qualidade do emprego e uma remuneração muito alta. Se você trocar e também uma qualificação muito alta, né? Para você entrar num concurso da Petrobras, você passa por um processo de seleção. E se você tira esse trabalhador e troca por um trabalhador da chamada indústria verde, o que a gente está percebendo é isso: uma redução da qualificação, uma redução da remuneração, uma redução da qualidade do emprego. Então, também tem esse processo que é perverso nessa transição e que tem que ser, por isso que é justa, tem que ouvir os trabalhadores, tem que ouvir as comunidades no entorno e achar uma solução em conjunto com eles. E para falar da Petrobras, né, não deixar de falar da Petrobras, empresa enorme, empresa estatal, é, a Petrobras, ela faz ou precisa fazer, por exemplo, algum processo de educação interna com os seus trabalhadores? Como que é essa relação e o que precisa ser feito, efetivamente, da parte da empresa para garantir os direitos, né? Vocês conseguiram aí a inclusão de uma cláusula no acordo, mas o que mais precisa ser feito? E uma coisa que também se ouve falar do próprio governo é de que é a Petrobras que vai financiar a transição justa, ou seja, é o petróleo financiando a transição. Né? Ano passado, 2023, a gente teve também uma COP, salvo engano, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, é, enfim, financiada também com dinheiro do petróleo. Enfim, qual que é o papel do petróleo nesse jogo de transição energética, de transição justa, e o que precisa ser feito pela nossa petroleira, a Petrobras, para garantir os direitos dos trabalhadores? Bem, no caso da Petrobras, é bom lembrar que a Petrobras tinha um projeto que se inicia em 2006, 2007, que era a descoberta, né, ou a capacidade, a possibilidade aconteceu, de descoberta de imensas reservas de petróleo no pré-sal. Esse movimento, esse projeto que leva a Petrobras até o pré-sal brasileiro, agora já bem, pré-sal não precisa explicar porque todo mundo já conhece essa expressão pré-sal, né? Que é a camada de petróleo abaixo da camada de sal do nosso subsolo. A Petrobras chega até essa camada e descobre imensas reservas de petróleo. Para ter uma ideia, o Brasil hoje é o 16º maior reserva de petróleo do mundo. Pode chegar à quinta, à quarta maior reserva de petróleo do mundo com a descoberta do pré-sal. Esse projeto, que a Petrobras inicia lá em 2005, 2006, ele, até 2014, até a Operação Lava Jato, ele ia numa direção, e ia nessa direção, aumentar a capacidade de produção de energia do Brasil, petróleo, mas também não só de petróleo, a Petrobras era uma empresa de energia, estava nesse processo, e gerando emprego e por aí vai. Bem, a partir de 2014 vem a Operação Lava Jato e todo o efeito que ela traz para a empresa. A operação, por um lado, deveria atacar as pessoas, né? As pessoas que estão agindo de forma ilícita dentro da empresa. Não. A opção foi cancelar e criar um ambiente muito desfavorável para todas as empresas, não só para a Petrobras. Ela aparecia na televisão como um duto, jogando, né, no Jornal Nacional, jogando dólar num duto sujo, passando a imagem de que a Petrobras é corrupta, a empresa é corrupta. Não é verdade, né? Não existe isso. A empresa não é corrupta. O que é corrupto são algumas pessoas dentro da empresa. E por aí vai. Falar construção civil também, né? Estou puxando esse resgate histórico porque pós-Operação Lava Jato e aí a eleição, o golpe na Dilma, a eleição do Temer e depois a eleição do Bolsonaro, trazem a gente até 2022 numa Petrobras muito esvaziada. Então, a Petrobras perdeu muito tempo na gestão Temer e gestão Bolsonaro, e esse era o projeto desse grupo político, retirar a Petrobras de uma empresa de energia e fazer a Petrobras virar uma empresa de petróleo novamente, que desse altíssimos dividendos, lucros e pagasse altíssimos dividendos. E eu estou falando isso porque isso é importante para entender 2023 e 2024.
que é uma tentativa de retomar aquele projeto, né, de Petrobras de energia lá de trás. Se você olha o volume de investimento que a Petrobras faz em energias renováveis, estava em 6% do seu CAPEX, dos seus novos investimentos, e agora a tentativa é chegar a 12%. Mas se você olha as petroleiras americanas, que não são lá um bom exemplo, elas estão perto de 20%. As europeias estão acima de 20% do seu CAPEX. A Petrobras ficou para trás. Então, ela está correndo contra o tempo para ser uma empresa, para voltar a ser uma empresa de energia. Isso é um problema para a gente, porque e a gente acredita que a transição energética precisa de um papel de empresa estatal forte. O Brasil precisa, se deixar na mão das empresas privadas, a transição energética vai ser o caos social e também, eu diria, ambiental. Precisa da intervenção do Estado, precisa que o Estado use as suas empresas estatais, a Petrobras é fundamental para isso, para que ela coordene essa transição, para que possa ouvir os trabalhadores, ouvir as comunidades, né? Distribuir renda e por aí vai. Então, a gente está num processo de tentativa de retorno de um projeto. E não pode esquecer, por isso que eu resgatei, não pode esquecer o que aconteceu da Lava Jato para cá, né? A gestão que a empresa teve e o projeto implementado para essa empresa no período Temer, período Bolsonaro, que era de destruição da empresa, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí acho que a gente tem que pensar nessa direção. Como é que você faz essa retomada? A FUP vem criticando, e eu concordo com a crítica da FUP, de que mesmo com essa retomada pós-2013 e a criação, por exemplo, na Petrobras, de uma diretoria de transição energética, muito pouco aconteceu ali. Então, deveria ter mais movimentos para ela poder ser mais proativa na, na construção de novos projetos de energia limpa, mantendo a produção de petróleo, para essa riqueza ser utilizada na transição para uma energia limpa. Acho que isso é fundamental, mas isso poderia estar em processo mais avançado e não está. Então, acho que é um ponto importante também. Maravilha. E, Clovemar, a gente já está falando há bastante tempo. Eu queria te dar um espaço para você fazer algum comentário, caso eu tenha esquecido de fazer alguma pergunta que você considere relevante, ou que você queira ressaltar algum ponto. Enfim, queria te deixar um espaço aberto para você fazer suas considerações, mas porque eu já tomei muito teu tempo. Não, eu queria agradecer assim, o convite. Foi legal que a gente se encontrou lá e conheceu aquele dia lá no encontro do lançamento do guia para jornalistas. Acho que é o espaço fundamental. Eu acho que um ponto importante é o maior interesse que a mídia brasileira deveria ter sobre esse tema. A gente está falando de uma discussão, parece só uma discussão dos verdes ali, dos ambientalistas, mas não é. É uma discussão de projeto de país. A gente conversou aqui um pouco, passou por isso, né? Como é que a gente vai, um país importantíssimo na discussão da transição energética, o Brasil é a referência no mundo, tem agora uma COP, né, ano que vem aqui, o mundo vai estar aqui, literalmente vai estar aqui no Brasil, para ouvir a gente, e a gente precisa ter é, precisa ser e precisa garantir esse protagonismo, né? Agora, é fundamental isso, que a mídia ajude os movimentos sociais, ajude os movimentos organizados dos trabalhadores, mas também as ONGs, esses espaços de discussão e que a mídia possa ser essa porta-voz, né? Esse espaço de discussão que é fundamental para a gente acumular para esses espaços. Acho que o resto é isso. Agradecer novamente o convite. Dizer que a gente tem de estar sempre à disposição. Maravilha. A gente vai falar ainda muito, tenho certeza. Muita Tranquilo. coisa para contar, muita reportagem para fazer e muito obrigado também pelo teu tempo, por tirar esse tempinho aí para falar comigo. Valeu, cara. Valeu. Tamo junto. Valeu, Clovemar. Obrigado. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.